Você combinou tudo pelo WhatsApp. O cliente disse que estava tudo certo. Você começou a editar, entregou a primeira versão, fez alterações, mandou o material final e quando chegou a hora de pagar ele disse: "Mas não foi isso que eu contratei. E agora?" Esse é um problema muito comum entre editores freelancers. A contratação começa de forma informal, em uma conversa rápida com frases soltas, áudios, prints, promessas e pouca clareza. No começo, parece prático. Só que quando surge um conflito, essa informalidade vira um risco. A pergunta que você deve fazer é: editor de vídeo precisa de contrato ou o orçamento basta? Na prática, um orçamento bem feito já ajuda muito, mas um contrato, ou pelo menos uma proposta formal bem estruturada e aceita pelo cliente, oferece muito mais segurança. O importante é que o combinado esteja bem documentado de forma clara. Você não precisa começar com um contrato de 20 páginas cheio de termos difíceis. Você precisa de um documento simples, objetivo e funcional. Um contrato que diga quem são as partes, qual serviço será feito, quanto custará, quando será pago, qual o prazo de entrega, quantas alterações estão incluídas e o que acontece se o cliente atrasar, o que está fora do escopo e também quais são os arquivos que serão entregues. Isso já resolve grande parte dos problemas. O erro é achar que o contrato só serve para processar alguém. Não. O contrato serve principalmente para evitar o processo. Ele organiza a relação antes do conflito acontecer. Pensa assim: quando você não tem contrato, cada lado passa a depender da própria memória. O cliente lembra que contratou alguma coisa, o editor lembra de outra. O cliente acha que pediu 10 vídeos, o editor acha que vendeu 2. O cliente acha que o projeto editável está incluso. O editor entende que só o vídeo final seria entregue. O cliente acha que pode pedir alteração por 30 dias. O editor entende que eram 2 rodadas de revisão. Viu que sem um contrato tudo vira discussão? E discussão consome o que o editor mais deveria proteger: o seu tempo. O serviço que o editor vende é tempo. Tempo de edição, tempo de renderização, tempo de ajustes, tempo de reunião, tempo de interpretação do briefing, tempo de resposta e tempo de revisão. Quando uma contratação é mal feita, o editor não perde apenas dinheiro, ele perde agenda, energia e capacidade de atender outros clientes. Por isso, contrato não é burocracia. Contrato é ferramenta de produtividade e proteção. Vamos imaginar uma situação prática. Um cliente pede um vídeo para lançamento de um produto. Você passa o valor por mensagem e ele responde: "Fechado". Só que você não especifica que o valor inclui apenas uma versão horizontal. Depois da entrega, ele pede a versão vertical, cortes curtos, legenda completa e thumbnail. Quando você tenta cobrar a mais, ele diz: "Mas achei que isso já estava no preço". Esse conflito poderia ser evitado com uma proposta simples dizendo: o valor refere-se à edição de um vídeo horizontal de até 3 minutos. Versões adicionais, cortes para redes sociais, legendagem e thumbnails serão orçados separadamente. Percebe como não é complicado? Outra cláusula essencial é a de alteração. O contrato deve dizer algo como: estão incluídas até 2 rodadas de ajustes, desde que não alterem o briefing aprovado. Mudanças de conceito, roteiro, formato ou novas solicitações serão cobradas à parte. Essa cláusula protege o editor contra uma revisão infinita e deixa o cliente ciente de que trabalho adicional precisa ser remunerado. Também é importante definir as condições de pagamento. O editor pode prever sinal para início do serviço, pagamento por etapa ou quitação antes da entrega final sem marca d'água. Isso evita que o profissional financie o projeto do cliente com o próprio tempo. Outra questão importante é a responsabilidade por materiais enviados. Se o cliente manda música, imagem, vídeo de terceiro, logotipo, depoimento ou qualquer outro conteúdo, o contrato deve deixar claro que ele é responsável por ter autorização de uso daquele material. Isso reduz o risco do editor ser culpado por algo que ele não criou nem escolheu. E não se esqueça do prazo. O prazo de entrega deve começar somente depois que o cliente enviar todo o material necessário. Se o cliente atrasa o envio dos arquivos, não faz sentido cobrar que o editor mantenha a mesma data de entrega. Uma boa redação do seu contrato seria: o prazo de entrega começa a contar após o recebimento completo dos materiais e informações necessárias para a execução do serviço. Isso evita aquela situação absurda em que o cliente demora 5 dias para te entregar os arquivos e depois exige urgência como se o atraso fosse culpa do editor. No final, a resposta é direta: sim, o editor de vídeo precisa formalizar a contratação. Pode ser contrato, proposta comercial aceita por escrito ou outro documento objetivo. O que não dá é depender apenas de uma boa conversa solta. Porque quando está tudo bem, ninguém se preocupa com o contrato, mas quando dá problema, é o contrato que mostra o que foi combinado. Então, antes de começar o seu próximo projeto, faça o básico bem feito. Formalize o serviço,
Defina o escopo, prazo, pagamento, revisões e arquivos que serão entregues. Você não vende improviso, você vende tempo e técnica. E tempo do prestador de serviço precisa ser protegido antes do trabalho começar. Se esse conteúdo te ajudou a compreender melhor como lidar com situações cotidianas de um editor de vídeo freelancer, considere se inscrever neste canal. Aproveita e envie esse vídeo naquele grupo de editores que você participa e que ainda não compreendem como lidar com essas situações. E se quiser, envie para aquele cliente sem noção que consome todo o seu tempo. Um abraço e até o próximo vídeo.